Começar o dia assim com café da manhã reforçado é fundamental para ter energia e encarar aí a rotina, né? Aqui no estúdio, eu vou conversar agora com a nutricionista Isabela Campos, que vai explicar pra gente assim, tá certa aquela mesa lá? Pode comer de tudo que estava na frente dele? Pode, Bom dia. bom dia. É uma mesa muito interessante mesmo, né? Principalmente nesse período que a gente retorna de férias, tem um exagerinho a mais, então a balança sobe um pouquinho alguns ponteiros. Então é um café da manhã interessante, só tem que se observar as combinações, né? Se o objetivo é perder peso, o Cassiano não vai poder juntar o cuscuz, o beiju e aquele suco. É legal que ele faça escolhas, né? Não todas as opções, porque o saudável depende da quantidade, né? Ah, muito se fala que a tapioca, às vezes ela é mocinha, às vezes ela é vilã. É comum, né? O ovo também já passou por isso, o leite passa por isso também. Mas e aí, qual que é o problema e qual é o ponto positivo de tapioca? A tapioca ela é muito interessante, visto que ela é pouco alergênica, mas a gente tem que lembrar que ela já é o produto final da mandioca. Então ela quase, na verdade, ela não tem fibra. Se a gente for olhar o valor nutricional dela, equivale a um pão branco. Né? Nossa, então para quem quer emagrecer, o que faz? Tem que tomar muito cuidado. O legal da tapioca é que ou do beiju, que a gente tem que associar, juntar alguns alimentos juntos ou ingredientes para diminuir o índice glicêmico, ou seja, fazer com que ele demore virar açúcar dentro da gente. Por exemplo, na reportagem falou sobre a carne de sol. Carne de sol e um pouquinho de linhaça, um pouquinho de chia, porque quando o organismo for digerir, a linhaça e a chia vão fazer com que o açúcar da tapioca demore em virar açúcar. Então isso faz com que a gente demore ficar com fome e ainda melhora a questão da saciedade. Ela sozinha ou ela com leite condensado, um coco com açúcar? Tiro no pé. Tiro no pé. Para quem quer perder peso não é interessante. Como pré-treino para uma pessoa que quer hipertrofia, é algo até a se pensar. Mas se o objetivo é perda de peso, nada de associar recheios doces, né? A não ser que seja uma banana com uma canela e uma chia. Aí interessante. A fruta sempre é um açúcar recomendado do que açúcar branco, do que algo, né, como um leite condensado, um doce de leite? Ela é sempre melhor? Sempre. Há um tempo atrás a fruta virou vilão, né? Engordava. Isso, uma blogueirinha começou a falar que dava cirrose. Isso é inverídico, isso não é certo. A fruta, o que a gente questiona muito é o excesso da frutose. Por exemplo, nesses produtos prontos, quando a gente vai ler rótulo, lá está escrito xarope de frutose. Isso sim dá cirrose, mas a fruta em si não é problema. É legal sempre associar uma fruta sim nas refeições, como horário de intervalo, associada a uma castanha, associada a uma granola, associada a uma linhaça. Então pode sim inserir a fruta sem medo. E as crianças, hein? Tem muita dúvida agora nas férias, né? Toda criança gosta de um pãozinho, né? Passa bastante margarina. Como é que faz? Dá tapioca, trocar pela tapioca também é interessante, até pelos pequenos? É uma opção legal e tem que se ver também o hábito da família, né? Se naquela família não se tem o hábito de comer cuscuz ou de se comer o beiju, é algo muito difícil inserir para uma criança. Se a família não tem o hábito desses alimentos regionais, mantenha o pão, mas põe um recheio legal. Faça um ovinho mexido, coloque um queijo branco, rale uma cenourinha no ovo, chame a criança para a cozinha, porque quando a criança cozinha, ela se sente mais... parte daquilo, né? Então ela tem mais gosto para provar o alimento. Então chama a criança para fazer um bolo de cenoura, troque o açúcar branco por um açúcar mascavo, ou mesmo o xilitol, ou tente trocar por uva passa, banana passa, que ainda vai ter uma quantidade legal de frutose e fica mais saboroso. Então, e aí a quantidade, hein, Isabela? Porque crianças também estão aí apresentando obesidade, é um problema grave de saúde pública, inclusive, né? Como é que os pais podem saber a quantidade, inclusive para colocar no prato deles, para dar o exemplo, né? Porque não adianta também falar, não, você come só esse pouquinho de tapioca, eu como 2 pães, né? Aí as quantidades, é sempre importante observar a individualidade de cada uma. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, para ela um beiju de 3 colheres de sopa
tá super legal. Para uma criança, por exemplo, de 20, 30 quilos, 2 colherzinhas de sopa de beiju seria, em média, o suficiente. É algo mais individualizado. Em médias gerais, assim, um beiju médio para o adulto e um beiju pequeno para a criança. Então, aposte no recheio, aumente a quantidade de recheio, porque assim eu tenho mais saciedade e ainda não vou comprometer o índice glicêmico daquela refeição. E quem gosta de acompanhar cada refeição sólida com uma líquida, né? As crianças que tomam o suquinho, né? O achocolatado ali na caixinha, né? Isso é ruim? Principalmente o achocolatado, visto que é um alimento que está adicionado de muito açúcar, tem um teor grande de gordura saturada, então para a criança estimula o pensamento mais veloz da criança, como se estimulasse hiperatividade. Fica agitada, né? Muito agitado. Quando come muito, digere muito açúcar, né? Aumenta muito a seletividade também das crianças, então evitar comprar esses alimentos. Se a criança tem o hábito de consumir com um líquido, faça um suco de polpa ou dê um pedaço de melancia para essa criança. E é sempre importante os pais acompanharem a criança, porque senão fica um exemplo mal dado. A criança não vai seguir aquilo ali. Não vai assimilar, ainda vai ficar com raiva. Ainda vai se achar indiferente ali, preterida, né? Ovelha negra do café da manhã. E a gente vai continuar falando, Isabela, sobre café da manhã, porque a Natália Henrique, nossa repórter, já chegou da folga, gente, folgando com a gente, inclusive indo numa padaria, é isso, Natália? Como o pessoal está acordando aí, qual que é a refeição predileta de quem está acordando agora? Bom dia para você! Oi, Monique, bom dia a você e a todos que acompanham o Bom Dia Tocantins. Feliz por estar de volta, obrigada pela audiência. Bom, as preferências variam, viu, Monique? Agora, o que é um fato é que uma padaria realmente reúne diversas opções para quem quer ter um café da manhã mais diversificado. Vamos dar uma olhadinha aqui, quais são essas opções, portanto? Aqui a gente tem uma variedade boa de frutas, né, que concentram uma quantidade maior ou menor de açúcar, assim como a nutricionista estava nos explicando, e pode ser, claro, bem saudável para o café da manhã aí. E voltando aqui para uma parte um pouquinho mais com calorias, digamos assim, a gente tem o cuscuz, a gente tem o pão de queijo, a tapioca, tão tradicional no café da manhã do tocantinense, enfim, entre outras opções. Agora, a preferência, que foi a sua pergunta em si, varia de acordo com cada pessoa. Então vamos tentar bater um papo aqui com o pessoal que está tomando café da manhã agora pela manhã, para saber, afinal de contas, quais são essas preferências. Olá, bom dia, tudo bem? Posso me sentar aqui? Com licença. Qual que é seu nome? Pedro. Oi, Pedro. Bom, conta pra gente, quais são, portanto, as suas principais escolhas aí no café da manhã? Eu acho que o café, né, um leite com café, já para dar aquela disposição, aquela energia de manhã, e um tradicional pão de queijo, porque o pão de queijo assim já, ainda mais que eu gosto de malhar pela manhã, então já insiro um pouco de carboidrato e entra a questão do café mesmo, para dar aquela disposição, aquele gás. Pois é, eu estou observando aqui que seu café inclusive é um café com leite. Por que dessa sua escolha, não tomar um café preto e misturá-lo? Eu acho que vai muito da preferência mesmo, porque eu acho o café muito forte, então eu gosto de quebrar um pouco, fazer essa quebra com um cafezinho com leite e tal. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Tocantins, um bom dia a você. Vamos tentar então conversar com outra pessoa aqui. Bom dia, qual que é seu nome? Jameson. Oi, Jameson. Bom, conta pra gente, já praticamente finalizou o café da manhã aqui, bem parecido com o do Pedro, inclusive. Conta pra gente, é sempre assim? Sempre assim. É o café com pão de queijo. Ou a tapioca. Café da manhã é só isso. Pois é, a variação da tapioca. E conta pra gente o que a tapioca te traz pela manhã. É porque já tem um costume já, né, de comer a tapioca e eu acho muito bom também. Eu gosto muito de café da manhã. Costume que dá pra ser mantido mesmo em casa, né? Dá pra preparar, como é que é? Sim, mesmo em casa, para preparar, né? E é um lanche barato também, não é muito caro. É bacana. Dá pra variar os sabores. Sim, com certeza, né? Ok, muito obrigada pela sua participação, um bom café da manhã aí. Então é isso, Monique, de fato as opções variam com a preferência de cada pessoa, mas o que é fato, como eu disse, é que a padaria reúne diversas opções para a pessoa ficar à vontade aí, para se deliciar com o que ela mais gostar no café da manhã. A gente volta contigo. Obrigada, Natália. Muito bom dia aí
para essas pessoas que estão tomando café agora. Mas, Isabela, um pré-treino de pão de queijo e leite com café, tá certo? Pois Pedro, é. me desculpe, você participou da entrevista, muito obrigada, mas a gente tem que falar aqui a verdade e eu acho que não é um pré-treino legal não, né? Pois é, assim, se o objetivo dele fosse hipertrofia, talvez ganho de peso, poderia ser algo até a se pensar, mas o objetivo dele, pelo que eu vi, ele era perder peso. Então não combinou legal. Talvez ele deixar só o cafezinho, não adicionar aquele leite, colocar um recheio naquele pão, por exemplo, um ovo. Eu sei que em padarias eles fazem ovo mexido. Só pedir, né? Colocar um pedacinho de queijo branco. A crepioca seria melhor do que um pão de queijo? É uma opção bem melhor, porque tem um carboidrato, né, da tapioca e ainda vai ter um pouquinho mais de proteína. Então, super interessante seria sim a crepioca. Porque o pão de queijo, o problema dele é qual? É o óleo? E o problema do pão de queijo é porque ele vira açúcar rápido. Entendeu? Então a pessoa fica com fome rápido também. Isso, rápido também. E o objetivo do pré-treino é que você dê energia para o seu tecido para que ele consuma a gordurinha que está estocada, né? Para você ter uma reservinha ali para consumir o que está estocado e não pegar o que você consumiu e virar estoque. Tem muita dúvida, né, em relação ao pré-treino, né? O que se pode comer antes de ir para a academia? E quanto tempo antes é importante comer também para não chegar lá com aquela sensação, né, de barriga cheia demais? O tempo depende em média da digestão, é algo mais individualizado, mas em linhas gerais é no mínimo de 30 a 40 minutos antes. Tem pessoas que têm um metabolismo muito rápido que se consumirem algum alimento 40 minutos, rapidinho já está com fome. Então seriam uns 20 minutinhos, mas pessoas para digestão mais lenta, de 1 a 40 minutos antes. E o legal do pré-treino é assim, se o objetivo é perda de peso... Geralmente é, né? Geralmente é, ainda mais nesse período que a gente retorna de festas, né? Então você vai associar um pouquinho de carboidrato e um pouquinho a mais de proteína. Não precisa, eu vou malhar, então eu vou comer um pão branco. Não, você não precisa daquela energia do pão branco, né? Você pode amassar uma banana, por exemplo, com um pouquinho de linhaça, uma chia. Você pode colocar junto, por exemplo, da banana, faça um ovo mexido e coloque a banana, tipo uma farofinha de banana, que é um carboidrato legal e uma proteína legal. Comer a mesma coisa todos os dias é uma rotina que pode ser pesada, né? Mas a gente come pão branco todos os dias e não enjoa. Por que a gente enjoa de comer o tal da tapioca, de comer o ovo? É o pensamento gordo que não sai da cabeça da gente, tem que tirar. Agora, é questão realmente de hábito. Você pode comer a mesma coisa todos os dias, que dependendo vai fazer melhor efeito do que ficar trocando toda hora ou não. Varia de pessoa para pessoa. Na verdade, tem muito a ver com como que a pessoa vê a relação dela com a comida, né? Tem pessoas que não gostam da monotonia, tem pessoas que gostam de se alimentar de forma mais rodiziada. Já outras pessoas não. Eu tenho pacientes que todos os dias pedem, Isabela, eu só quero a coluninha do pão, do ovo mexido lá. Não quero outras opções. Já tem pacientes que eu coloco de 3 a 5 opções no café da manhã, porque depende muito do paciente. Porque aí vai tentar variar com coisas que não são boas para começar o dia. E quem pula essa primeira refeição porque não sente fome, aí só vai comer lá pelo almoço? Tá. A fome a fome de verdade é um sintoma, é um sinal muito bom para o corpo. Se a pessoa acorda sem fome, eu já penso que não tem necessidade da pessoa forçar a comer alguma coisa, né? É algo mais fisiológico, digamos assim. O jejum, que hoje é tão questionado, não é algo... Muitas pessoas... existem artigos falando que sim, ele é bem interessante para alguns grupos de pessoas e um jejum orientado. Por exemplo, eu não vou fazer jejum com uma pessoa que tem um diabetes, uma pessoa que tem enxaqueca recorrente. Que pode até desmaiar e ter problemas graves, né, pessoas que têm hipoglicemia, eu não vou fazer um jejum. Mas se a pessoa não tem nenhum desses sintomas e está disposto a gente a fazer um jejum, é
interessante, não é ruim. O jejum já tem estudos mostrando que ele aumenta um compostozinho no nosso cérebro que melhora a função cerebral. Então diminui risco de Parkinson, Alzheimer. O jejum estimula sim a saciedade, porque ele aumenta a produção de um composto lá no intestino chamado peptídeo Y. Então o jejum não é ruim. A gente só tem que observar o horário, o momento que eu vou fazer, se o paciente tem possibilidade de fazer e ele não tem esses sintomas, como enxaqueca, hipoglicemia, né? Então pular refeições é algo que tem que ser conversado com o nutricionista, né? Com o profissional de saúde. Você não vai sair pulando refeições porque ouviu agora que jejum é interessante. Não, procure um nutricionista e vamos fazer algo individualizado. Fica aí a orientação, então. Bom café da manhã para você que pode tomar seu cafezinho agora. Isabela, eu agradeço demais a sua presença aqui, sua participação. Tenha um ótimo ano. Muito obrigada. Obrigada, bom dia.